energia cinética do trem vale 10 megajoules. Então, se tu tem energia cinética, eventualmente tu pode achar velocidade, tem coisa a ver com massa, né? E a quantidade de movimento, o momento linear, vale em módulo 1 vezes 10 na 6. Muito bem. Então, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E momento é massa vezes velocidade. Então, elas meio que estão relacionadas, né? Tá, Afinal, sim. elas falam das mesmas coisas, né? Com base, massa e velocidade, quero dizer. Com base nesses dados, assinale a alternativa que representa corretamente o valor do deslocamento realizado pelo trem no intervalo de 10 minutos. Comentário bovino. Cara, tu não conseguiu fazer mesmo? Não. Ó, vamos lá. Não é difícil. K, que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a 10 megajoule. Pô, por que eu tô fazendo tão pequeno? É igual a 10 megajoule, certo? 10 mega é 10 na 6, né? Tá. Megajoule é 10 na 6. Porque, tipo, quilo é 10 na 3, mega é 10 na 6. Giga é 10 na 9, tera é 10 na 12. Que nem os do computador. Já tá aí uma coisa que eu não tinha entendido. Não sabia o que era esse M. É mega. Então é, tipo, não tem um mili, micro, nano, pico? Para as pequenas? Né? Mili, micro, nano e pico. Lá são os pequenininhos, né? 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9, 10 na menos 12. E tem os grandões também, que é o quilo, mega, giga e tera. Ok, justo. Então, quando tu vê um G, quando tu vê um T, se trata disso. Né? O M é 10 na 6, o G é 10 na 9. Então, quando tu vê que o teu processador é 2.4 GHz, significa que ele gira 2.4 vezes 10 na 9 vezes por segundo. Nossa. É, doideira, né? Então, aqui o momento é massa vezes velocidade, que é, de acordo com o enunciado, 1 vezes 10 na 6. E ele pede o valor do deslocamento. E aí, minha amiga? Se ele está falando de deslocamento, ele já deu tempo, tu só precisa saber a velocidade, né? Afinal de contas, tu não concordas comigo que deslocamento é velocidade vezes tempo? Deslocamento. Sim. Deslocamento igual velocidade vezes tempo. Tu já tem o tempo. Então tu só precisa da velocidade. O tempo é, Tempo é 10 minutos. que é mais conhecido como 10 vezes 60 segundos. Segundo. Então eu só preciso de velocidade. E aí, será que isso aqui não pode te ajudar a achar a velocidade, não? Tá. Eu preciso ir no banheiro, mas eu vou te dar uma dica. Divisão de equações. Ah, Isso é não, dica. eu me abaquei. Já volto. Eu vou cometer um crime. Eu vou cometer 2 crimes inteiros. 2 crimes inteiros eu vou cometer.
E aí, será que você conseguiu achar a velocidade? Eu acho que eu achei a velocidade. Uhum. Deu 20 metros por segundo. Eu espero. Isso mesmo. Ai, ok, amém. Então, agora, tacando na equação do deslocamento, fica 20 vezes 600, que dá 12.000. 12.000 metros, que é Que é. 12 quilômetros. Uhul! 12 quilômetros é 12 quilômetros. 12 quilômetros. Ok. Sacou? É só saber equaçãozinha e ter um pouquinho de criatividade. Né? Não tenha medo de quando aparece esse momento, tá? Escreve as coisas, foca no que o problema tá pedindo, nota que só precisava da velocidade, era a única coisa que faltava. E aí, Uhum. obviamente, alguma coisa aqui vai ter que te dar velocidade, né? Espero que sim. Sim, era fazer a divisão, muito bem. Sim. Tô mandando mais um agora de elétrica. Ah, fazia tempo que a gente não viu uma elétrica, né? Fazia tempo. Voltou a complicar na escola. Hum, Momento bovino. Tá rolando aqui, meu. A carga do capacitor. E aí, qual é a carga do capacitor? Ele tem uma carga, É, cara, com certeza maior que zero. a carga do capacitor tem a ver com a capacitância, né? Capacitância é carga por diferença de potencial. Ok. E nós temos a capacitância do capacitor? Nós temos, mano. Não tô vendo porque o que que essas resistências estão atrapalhando aí. Sinceramente, se tiver alguma coisa que eu não tô vendo. Não tem que usar elas? Eu acho que não. Mas se tiver, nossa, vai ser feio. Porque, cara, eu para falar a verdade, tenho uma certa debilidade mental quando tem capacitor e resistor junto, mas eu acho que não precisa. Carga igual a comando vermelho. Qual é a carga? A carga é Desculpa, a capacitância, 2 micro, né? distância do. Ok. Ah, eu vou deixar o mi porque tem mi na resposta. E o volts ali é 12. Daí, supostamente é 24 microcoulomb. Tem isso? Não tem, cara, eu sou muito burro. Ah, não boto fé. Então, a questão é porque, de alguma forma, essas resistências estão atrapalhando na diferença de potencial que está passando nesse mano. Certo? É, tá, Né? tá. Porque olha para a equação da carga. Né? Aqui, capacitância vezes diferença de potencial. A capacitância do capacitor não muda, certo? Certo. Então, quem muda é a diferença de potencial. A diferença de potencial aqui é a diferença de potencial do capacitor. Certo? Muito bem. Agora, qual que é a diferença de potencial do capacitor? Eu já sei, eu já vi meu erro. Tem a ver com o fato do capacitor estar em paralelo com esse resistor aqui. Significa que a corrente vai dividir? O que importa é que quando está em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, né? Então a diferença de potencial no capacitor é a mesma do resistor. Então vai ser 4, 1. Não, isso é. Isso é. Nossa. Você tem que encontrar qual é a diferença de potencial nele. Em potencial, eu tenho a resistência, que é R. E eu tenho. Meu Deus, eu não lembro nada de elétrica. Tá. U igual a RI. Tu tem o R, tu quer o U, tu precisa do I. Como é que tu faz para achar o I? Veja que o resistor ele está em série com os outros resistores, né? Tá. Ok. Então a corrente que passa nele é a mesma que passa nos outros resistores. Sim. Então, a corrente que passa nele é a corrente total do circuito, Certo. porque o capacitor já está carregado, então não passa mais carga, não passa mais corrente no capacitor, ele já está cheio, sacou?
que tá Ah, carregado, não passa mais nada nele, tá cheio, né? Tem uma pessoa que comeu, não vai entrar mais comida nela, uhum. certo? Ele já comeu toda a corrente que dava para comer. Então, a corrente que passa aqui, que é a corrente total do circuito, é a mesma que passa aqui, é a mesma que passa aqui, depois de carregado, claro, é a mesma que passa aqui. Agora, Então, como é que eu. Diga. fica 3, então? 3 o quê? O que é 3? Ah, a corrente. Você fez como esse 3? Eu não sei, eu usei o Uri aqui. Tá, mas vamos lá, né? Qual que é a diferença de potencial? 12. 12, Qual que é a ok. resistência? Resistência desse resistor é 4. Não, mano. A gente tá falando da corrente do circuito como um todo, né? Ok. Então é a resistência total do circuito, né? Que é 12. 12. Então é 1. Isso. E é 1. Oh, meu Deus, faz muito tempo que eu não Então, fazia isso. se o I é 1, mas por que eu tô fazendo isso, né? Porque tu tem que lembrar que apesar da corrente ser a mesma, em todos os resistores aqui a corrente é a mesma, a diferença de potencial muda. Então, aqui a diferença é uma, aqui é outra, aqui é outra. Qual que é a diferença de potencial no resistor de 4 ohms? Ure para ele também. Resistência dele, 4, corrente 1, 4 vezes 1 é 4. 4. Então, como ele está em paralelo com esse, a diferença de potencial desse capacitor também é 4. Ah, porque ele tá em. Ok. Porque quando está em paralelo, quem é igual é a diferença de potencial. Ok. Tá. Então, por isso que a resposta vai ser. Qual que é a capacitância ali? 2. 4, 2. 2. E a diferença de potencial é 4. Então vai ser 8 micro. Resposta A. Tá. Pegou a ideia? Peguei. Tem muito detalhe aqui, hein? Muito. Muito, 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 muito. Primeiro, tudo isso só pode porque já está carregado. Senão a corrente aqui no resistor ia se dividir com o capacitor. Não é o caso. Primeiro passo é esse. Tá. Então, segundo passo, saber a equação da carga da capacitância, que envolve capacitância diferente de potencial. Carga, que é o que o programa está pedindo, capacitância vezes diferente de potencial. Já sei a capacitância, preciso saber a diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial desse capacitor? É a mesma do resistor. Uhum. E eu consigo encontrar do resistor, porque existe uma forma para isso, a forma do Uri. Só que tem que Certo. entender que para encontrar, tu primeiro vai ter que saber qual é a corrente do circuito como um todo, que felizmente está em série, então é igual para todo mundo. Os resistores estão em série, então é igual para todo mundo a corrente. Descobrir a corrente do circuito como um todo. Descubro a diferença de potencial específica desse cara, porque quando está em série, a diferença de potencial se divide. Uhum. Passo o Uri só para esse resistor, encontro que é 4 volts. Agora que eu sei a diferença de potencial nesse resistor e ele está em paralelo com o capacitor, iguais. Jogo na fórmula e já era. Beleza? Beleza. Tá. Acho que era mais uma. Muito tempo que eu não fazia exercício de elétrica desse tipo. Fazia tempo, né? Tô. Fazia um tempo. A gente tava só em outras coisas aí, mas nossa, esse problema é interessante mesmo. Interessantíssimo. Essa coisa aí do cara tá em paralelo. Nossa, minha garganta tá acabada. Nossa. E aí, o que mais nós temos? Olha mais um de elétrica. Vamos lá. Ah. E aí, não sabe fazer esse? Tentou fazer e não conseguiu. Eu fiquei um pouco confusa de como. Eu nunca vi um exercício desse tipo. Hum. A carga de um condensador. O que é um condensador, mano? Deve ser tipo um capacitor com outro nome. Sofre um aumento de paradetions quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta 50 volts para 60 volts. Ó, se está falando de capacitância, né? Faraday é a unidade de capacitância, sacou? Aquele F ali. Uhum. Então é capacitor. Então tu, pelo menos, não sei o que tu fez aqui, né? O que é isso aqui? X mais? Não tô entendendo. Eu tava tentando entender porque ele fala que só a carga sofre um aumento. Aí eu chamei a carga de X. A carga Ah, original.
Entendi, mano. Entendi. Bem, a variação da carga se dá por meio da variação da diferença de potencial, né? Tá. Não tá errada a tua ideia, só que não era pra fazer mais assim. Tinha que fazer assim. Ele tá pedindo a. O processador tem o quê? Tem capacidade de. Quando o DDP aumenta de 50. Tá, vamos lá. A equação da capacitância é carga por diferença de potencial. Uhum. E. Nossa. Tá, mas dá pra fazer, dá pra fazer. Porque a ideia é o seguinte: a carga variou. Ok. Então vamos. O que a gente está procurando é a capacitância. Beleza, é o C. Só que se a carga variou, a diferença de potencial variou, eu acho que é só fazer a variação dos dois juntos, né? Tipo, coloca 6 vezes 10 na menos 5 aqui, que foi a variação, certo? Ah, ok. Dividido por 10. Então vai ficar 3 quintos, né? Vezes 10 na menos 5. Pô, menos 5. Certo? Porque, tipo, a variação de um e a variação do outro. Não é não? É, faz Mas sentido. se tu varia os dois, né? Só que não é uma resposta. Tá. 13 dividido por 5 é quanto? É 0,6, né? Uhum. Ah, bem por aí. Então C igual a 0,6 vezes 10 na menos 5. Que é a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 6. Que é a mesma coisa que 6 micro Faraday. Ah, A resposta é E? checar. Esse é o exercício 14, resposta. É, Entendeu a ideia? entendi. Nossa, que maravilha. Eu esqueci do conceito de delta. Eu estava prestes a começar uma equação nesse exercício. Mas tu não errou tanto, tá? Porque tu colocou uma sominha ali, legal. Só que tu ia ter que colocar a sominha na diferença de potencial também. É. Beleza. Temos mais uma, será? Ou fica por aí mesmo? Ah, eu acho que dá mais uma. Manda aí então. Meu Deus, é meio borrada a foto. Vê se dá pra ler. Mais ou menos. Tá legível ou quer que eu mando outra? Não, tá de boa. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer. No circuito teórico esquematizado, o seguro gerador fornece tensão contínua de 200 volts. As resistências resistores ômicos são blá 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 e a capacitância é churusbango churusbago. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor. Bem, de novo, né? Capacitância igual a carga dividido por a diferença de potencial. Então a carga é igual a C vezes V, né? Uhum. Beleza? Beleza. Então, peraí, ele está querendo a carga acumulada. Então, isolei o certo. Isolei o quê? É que eu pensei em C de carga, mas é C de capacitância. Muito bem. A gente já tem a capacitância. Sim. Que é 2. Então a gente precisa achar a diferença de potencial. E aí, de novo, né, Bruninha? Paralelo com esse resistor. Então, se tu Então seria achar uma coisa semelhante àquele primeiro que a gente fez. isso, se tu achar a diferença de potencial que está naquele resistor agora, tá resolvido. Ok. Agora tu tem que lembrar que, né, tem que achar a diferença de potencial nele por meio de URI. Uhum. Ok. E daí URI tem que lembrar que tem que usar o fato de eles estão em série, blá 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 blá. Né? Tá. Será que tu consegue? Eu acho que eu dou conta. Eu acho que sim. E bora lá, vai lá então.
uma dúvida um pouco burra. A tensão que ele dá ali em cima é o U? Tens que lembrar o que a gente fez, né? Sim. A gente usou aquele U que ele dá para fazer o quê? Era para achar a corrente. Para achar a corrente. Então, aquele 200 volts, eu coloco no U? Isso, do circuito Ok. todo. Então, eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo. Então, eu achei Achou a corrente? corrente igual a 2 amperes. Então, agora você pode usar a URI só naquele resistor, para achar o U dele. Ah, no que está em paralelo, ok. Tá. Isso. Tá, então naquele diferença de potencial é 120 volts. Tá, e ele quer a carga acumulada. Aí eu jogo aqui, ok. Consegui. Ah, que coisa boa. Dá 2,4 vezes 10 na menos 4. Poxa, que maravilha, ó. Conseguiu fazer uma conta sozinha. Consegui. Boa, Evolução. Bruna. Mostra, é isso aí, tá voando. Parabéns. Então, por hoje eu fico por aqui, Tá bom. de casa. Então, tá. A gente continua na próxima aula. Valeu! Tchau.